bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. Hoje nosso tema é urgente e fundamental: Mulheres e Clima na COP30, com foco na justiça climática. A crise ambiental impacta de forma desigual mulheres, povos originários, comunidades tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade. Por isso, precisamos discutir políticas públicas que promovam equidade, sustentabilidade e proteção dos territórios. Vamos falar sobre desafios, iniciativas e perspectivas para a participação feminina na COP30, que acontece neste ano em Belém. E para debater essa pauta essencial, recebemos duas protagonistas nesta agenda. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que é presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara e atua na defesa dos direitos ambientais e indígenas. E também Isis Tábua. Ela é assessora especial do Ministério das Mulheres e coordenadora do Plano de Ações Integradas Mulheres e Clima, que une gênero e justiça climática em políticas públicas estratégicas. Muito bem-vindas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para estar aqui. Bom, deputada Dandara, gostaria de começar com a senhora, que está acompanhando também essas questões da COP30. Como vai ser possível incluir a voz das mulheres nesse evento que vai ser realizado aqui no Brasil? Obrigada, Regina. Obrigada aqui o Elas Pautam. Obrigada, Isis, quem está nos acompanhando. Olha, nós queremos que o Brasil lidere o maior processo de conferência climática que já aconteceu no mundo. E queremos sair dessa COP com soluções objetivas, com metas atingíveis. Nós não queremos só uma carta de intenções, um sonho para o futuro. Nós queremos estabelecer pactuações internacionais que sejam, inclusive, capazes de serem executadas, fiscalizadas, acompanhadas pela sociedade civil. E por falar em sociedade civil, nós queremos também que tenha um protagonismo das organizações, movimentos coletivos. Então essa vai ser a maior COP da história, porque nós teremos uma participação muito massiva, muito importante do terceiro setor, tanto em debates estratégicos como também na realização de atividades ali. E as mulheres estão liderando espaços muito importantes, desde a CEO da nossa COP ser uma mulher, até quem está liderando aqui no parlamento são mulheres. Eu estou presidindo a Comissão da Amazônia, até as iniciativas que estão vindo do governo, com a ministra Marina Silva, a ministra das Mulheres, Lopes, a ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas, até a iniciativa da sociedade civil, que tem muitas organizações de mulheres também liderando processos importantes. Não perceba, nós temos mulheres conduzindo espaços importantes dessa COP em muitos âmbitos diferentes. Só de ter a presença da mulher, a liderança da mulher, eu tenho certeza que já vai ter temas, debates, as necessidades, as pautas que dialogam com a vida das mulheres. Sim, agora eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho do Ministério, já que o Ministério das Mulheres, que está acompanhando esse trabalho que é feito também pelo Ministério de Meio Ambiente, esse plano que foi criado, o que está contido nele? Primeiro, eu agradeço o convite, fico muito contente em representar a ministra Marcia Lopes nesse debate. O Ministério das Mulheres, assim como a deputada, compreende que a gente tem uma oportunidade, nós mulheres brasileiras temos uma oportunidade na COP30, que é a maior conferência global sobre ações climáticas, para incluir a perspectiva de gênero, o reconhecimento do trabalho do cuidado e também a perspectiva da autonomia econômica das mulheres no centro da agenda climática. E é nessa perspectiva que a gente constrói os nossas 10 ações, que são 10 ações integradas, ações coordenadas pelo Ministério das Mulheres, mas que tem um diálogo direto com o Poder Legislativo, com os outros ministérios da esplanada e também com a sociedade civil. E aí eu dou um destaque para uma delas, que é a Articulação Nacional Mulheres e Clima, que reúne mais de 40 entidades da sociedade civil, mandatos do Poder Legislativo, inclusive aqui da Câmara e a própria deputada Dandara, num espaço de diálogo
interfederativo, que também conta com participação dos estados, em especial do estado do Pará, na construção de ações para a COP e para além da COP. Então, a gente trabalha uma série de ações ali dentro, como um curso de diplomacia popular, que trabalha como a sociedade civil pode atuar para intervir na negociação desses documentos, para que eles estejam vinculados com a realidade concreta dos territórios. A gente vai formar 100 lideranças agora em outubro. Foi um curso intensivo com o apoio da UNB, de agosto a outubro, que formará 100 lideranças populares. E a Articulação Nacional é quem mantém viva todas essas ações que o Ministério está pensando, porque é ali que se discutem, junto com lideranças, junto com a população e com os outros poderes do Executivo, para a construção de uma agenda climática que leve em consideração a perspectiva das mulheres. E por falar em participação da sociedade civil organizada, antes de continuar o nosso bate-papo aqui, nós vamos conhecer uma iniciativa que quer colocar em prática a justiça climática. Nós vamos conversar com a coordenadora de engajamento e articulação da Rede de Governança para o Enfrentamento ao Racismo Ambiental, a Joyce Paixão. Ela também é cofundadora e atual presidenta do GRIS, que é um espaço solidário de iniciativa de um bairro, o bairro da Várzea, na periferia do Recife. Bom, eu gostaria de começar contigo fazendo uma pergunta, Joyce. O que essa rede trabalha e como é que vocês realizam um trabalho relacionado à justiça climática? Olá, quero agradecer o convite, né? Agradecer a deputada, agradecer a participação do Ministério das Mulheres. Aqui em Recife, né? Recife, ela é a quinta cidade mais vulnerável do Brasil. E em 2022 a gente teve um evento climático extremo, que foi o maior evento climático extremo do estado. Então, a organização, né, aqui é a Gris Espaço Solidário, começou com o desenvolvimento, né, de um plano comunitário, e esse plano, né, acabou desaguando no que hoje é a Rede Gera, que é uma rede de governança intersetorial e inclusiva para enfrentamento ao racismo ambiental, né? A gente está também, né, no Fórum Nacional do Clima, com essa Câmara temática específica de justiça socioambiental. Pensar justiça socioambiental em territórios periféricos, vulnerabilizados, né? Que aí passa desde o campo à cidade, ribeirinhos, quilombolas, povos tradicionais. Existe uma linha, né, do racismo estrutural que dá força ao racismo ambiental. Então, participar, né, da COP é levar também a voz dos territórios, né, para estarem sendo vistas e estarem sendo ouvidas, não de maneira consultiva, né, mas que as periferias possam estar na centralidade do debate, para que a gente possa, né, estar levando esse case, dizendo que nas periferias existem soluções de justiça climática, existem tecnologias sociais, existem soluções baseadas na natureza que vêm do conhecimento ancestral e que vêm do conhecimento territorial. E aí a Rede Gera o que faz? Pega esses territórios, né, e constrói coletivamente junto com universidades, poder público, né, então prefeitura, governo do estado e iniciativas privadas. É colocar todo mundo na mesma mesa para pensar o que é justiça socioambiental, né? Tendo o prisma das periferias como, a gente não gosta de usar muito, né, norteador, hoje já estava conversando sobre isso, né, de estar trazendo esses processos para estarem sendo olhados de uma outra perspectiva, né? Então, colocar todo mundo junto, a gente consegue fazer um exercício que é extremamente produtivo e é um exercício que tem frutos que realmente dialogam com os processos de vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos e às emergências climáticas nas periferias, não só daqui de Recife, né, mas do Brasil e do mundo afora também. Inclusive, Joyce, a ONG recebeu um prêmio, não é isso? O case de vocês vai ser levado para a COP? Nós vamos para a COP, né? Ano passado a gente recebeu o prêmio Periferia Viva e recebeu o selo Periferia Sem Risco, né? Recebi a premiação das mãos do presidente da República
E esse é um case que a gente tem replicado ele em outros territórios, que é um plano comunitário de adaptação, gerenciamento de risco e mitigação dos efeitos das chuvas. Então, a gente vai estar levando tanto esse case do plano comunitário, como vai estar levando o próprio case da Rede Gera e as atuações que a gente tem feito, né? Não só aqui em Recife, né? No estado, mas também nacionalmente, para provar, né, que é possível sim ter as periferias guiando esse processo, né, e não sendo consultadas ou sendo deixadas de lado para pensar a construção de política pública. Na prática, como que as populações participam ativamente para dirimir, pelo menos, esses problemas da crise climática? Aqui a gente tem construído um processo coletivo, principalmente com mulheres, né? Uma vez que a maioria das periferias é composta por mulheres, mulheres negras, chefes de família e mães solo, né? Então aqui a gente tem o que a gente chama de grupos de conversa e pesquisa. A gente tem o mapeamento comunitário, que ele é construído junto com a universidade, e a partir daí a gente vai fazendo um exercício de escuta ativa dessas mulheres do território. Então, a gente, com isso, tem fortalecido organizações que trabalham com horta comunitária, que trabalham com sistemas agroflorestais, que trabalham, né, com gestão de resíduos sólidos dentro, né, de Recife, né, e região metropolitana. E tudo isso a gente vai construindo um guia de conexões para que qualquer outro estado, né, qualquer outra organização consiga pegar esse guia e reproduzir. Tá, ok. Joyce, muito obrigada por sua participação aqui, por trazer essa experiência desse espaço que vocês criaram na periferia. E a gente continua aqui com Elas Pautam. Muito obrigada. Bom, deputada Dandara, eu queria que a senhora comentasse um pouco essa integração que ela falou que tem, inclusive, com universidades, para poder levar adiante esses projetos, não é? Eu fiquei muito feliz de ouvir ela falar e quero, inclusive, deixar registrado, né, a importância de iniciativas como essas, porque muitas vezes mulheres, negros e negras, população periférica são enxergados apenas como as vítimas de um processo e nunca como aqueles que podem construir a solução para os problemas. As mulheres são as guardiãs da nossa sociobiodiversidade em todos os territórios de povos e comunidades tradicionais. Vai ter ali uma organização onde as mulheres cuidam e salvaguardam saberes tradicionais, o cuidado das plantas, entendem muito bem da diversidade que está ali naquele território, de espécies, com o tempo, a chuva, os efeitos, as mudanças. As mulheres são guardiãs de tecnologias ancestrais, de saberes muito importantes. E hoje, 90% de toda essa biodiversidade que está sendo preservada no nosso planeta está sob a proteção de povos e comunidades tradicionais, diretamente relacionado à liderança de mulheres. Então, são mulheres que têm hoje liderado esse processo em todo o mundo, não é só no Brasil. Quando a gente olha para os territórios em que a maior ferramenta de preservação são as mulheres. Bom, Isis, e como a deputada falou, esse protagonismo da mulher já está ocorrendo. Então, de que forma que as políticas públicas podem incentivar ainda mais para que, como você mesmo lembrou, não fique só na COP30 essa atividade das mulheres perante a crise climática? Bom, acho que, como a deputada Dandara disse, acho que são 3 eixos que a gente tem trabalhado. O primeiro, esse reconhecimento de que somos mais afetadas pelas crises climáticas, e temos muitos dados que demonstram isso. 80% das pessoas deslocadas em crises climáticas são mulheres ou meninas. As mulheres têm 14 vezes mais chance de morrerem em emergências climáticas que os homens. A gente teve um ciclone em Bangladesh, morreram 140 mil pessoas. Dessas, 90% eram mulheres. E esses dados se repetem nas outras situações de emergências climáticas. Para além das mais afetadas, somos protagonistas na biodiversidade, na construção da sustentabilidade. Somos nós as guardiãs das sementes crioulas, somos nós as líderes nas práticas agroecológicas,
tendo essas duas frentes reconhecidas, vem a terceira, que é precisamos estar nos espaços de tomada de decisão sobre as ações climáticas. Hoje, só 12% das chefes das pastas de meio ambiente são mulheres no mundo. A gente precisa ocupar esses espaços. Nas COPs anteriores, a gente é cerca de 30% das representantes dos estados. Então, acho que o primeiro passo é a gente precisa estar nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder sobre as mudanças climáticas, porque assim a gente vai entender que as diferentes formas de sermos afetadas e também que somos as grandes guardiãs dessa sustentabilidade. Acho que esse é o primeiro passo para que a gente consiga construir na prática uma justiça climática que esteja alinhada com uma justiça de gênero. Sim. Deputada, a senhora falou que à frente da COP30 tem algumas lideranças femininas, né? Mas de que forma que realmente a participação lá pode afetar as decisões? Que decisões são esperadas da COP que venham a melhorar a qualidade de vida das mulheres? Nós queremos avançar no processo de descarbonização, de diminuir o desmatamento, de preservação dos territórios que precisam ser ainda titularizados como territórios de preservação ambiental e também reconhecendo os povos tradicionais e originários que ali vivem. Nós precisamos sair dessa COP com metas palpáveis que vão poder realmente ser executadas pelos governos, pelos estados, acompanhadas, monitoradas pela sociedade civil. Tem muitas mulheres participando de mesas de negociação importantes e essa COP deve também dar outros recados para o mundo, para além das questões objetivas da pauta ambiental. A gente deve ter nessa COP um recado sobre a questão das guerras, sobre o processo de fortalecimento da justiça humanitária, do processo de reparação histórica. Essa COP deve trazer também muito forte o debate do combate à fome, da segurança alimentar. Então, é um debate, intenso que está sendo construído. Isso porque, ao longo dos anos, nós entendemos que justiça climática só se constrói com justiça social, com justiça racial, que sem superar as desigualdades presentes na sociedade, nós não vamos conseguir preservar o nosso planeta. Sim. Isis, eu queria que você falasse dessas metas, que a deputada falou que é importante levar essas metas. O governo federal, o Ministério das Mulheres está levantando essas metas para levar para a COP? Sim, a gente está construindo o Plano Clima, que é um plano nacional. Nesse Plano Clima, a gente tem eixos que trabalham a igualdade racial, que trabalham povos e comunidades tradicionais. A perspectiva de gênero está transversalmente integrada no Plano Clima. O Plano Clima deve ser lançado em janeiro, mas já temos uma prévia, inclusive online, com todos esses eixos que foram debatidos ao longo dos últimos 2 anos pelo governo federal. Então, esse é mais do que um documento, né? É um compromisso, uma sinalização de como o Estado deve construir políticas na perspectiva da sustentabilidade. Sim. Deputada, a gente vai ter até uma pré-COP aqui. Está previsto nessa pré-COP também alguma participação específica voltada para as mulheres? Regina, nós estamos tendo dezenas, centenas de pré-COP, aqui e no Brasil inteiro. Aqui na Câmara nós já fizemos uma pré-COP geral, uma pré-COP com povos quilombolas, uma pré-COP de juventude, já teve pré-COP com o Cerrado. Além de produzir o debate das pré-COPs, dos territórios, dos biomas, nós também estamos fazendo as pré-COPs temáticas, setoriais, para que a juventude possa dizer o que espera da COP, o que está construindo para a COP, as pautas importantes. Acabamos de realizar na Comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, uma pré-COP Juventudes que reuniu lideranças jovens do Brasil e até da América Latina. Nós tivemos presente uma deputada também do Peru que contribuiu com as discussões. Também tem as pré-COPs nos territórios, que nós estamos chamando para debater aquelas situações que estão exigindo de nós mais ações. E as mulheres estão liderando a maioria desse processo.
Sim. Isis, a ONU Mulheres vai estar presente, né? Tem diversas iniciativas. Eu queria saber como está esse intercâmbio com os outros países também, que iniciativas podem ser trazidas de outros países, de exemplo, para serem aplicados aqui no Brasil, e o que o Brasil pode levar, por exemplo, para o pavilhão, que vai ter um pavilhão das mulheres lá na COP, não é isso? Ótima pergunta, Regina. Uma das ações, das 10 ações do Plano Integrado do Ministério das Mulheres é um protocolo. É um protocolo que pensa os direitos das mulheres dentro de situações de crise climática. Ali a gente trabalha com 4 perspectivas. A primeira, o reconhecimento do trabalho do cuidado e a necessidade de redistribuí-lo, entendendo que nessas situações o trabalho de cuidado aumenta muito. Também a autonomia econômica das mulheres, então a inserção das mulheres nessas profissões que têm alta tecnologia e que trabalham com ações climáticas. O segundo eixo, violência de gênero, que a gente sabe que há um aumento substantivo dessas situações quando há crise climática. 70% das mulheres que vivem crises climáticas denunciam situações de violência de gênero. Isso é um dado da ONU Mulheres. Um terceiro a gente precisa produzir dados, então a gente precisa que os dados sejam desagregados, não só por gênero, mas também por raça, para que a gente possa pensar políticas públicas em situações de crise climática. E o quarto, financiamento. A gente precisa que nas ações que são financiadas sobre mudanças climáticas, seja levado em consideração a perspectiva de gênero. Esse é um protocolo que o Ministério das Mulheres está desenvolvendo e pretende lançar na COP30, em parceria com a ONU Mulheres, com a agência da ONU que pensa a redução de riscos e de desastres e em parceria com outros estados. Alguns estados que têm avançado muito na elaboração de protocolos que trabalham esses eixos para as mulheres são Bangladesh, Filipinas. Então a gente está desenvolvendo uma parceria entre países do sul global, junto com agências da ONU, para pensar, planejar e criar metas para situações de crise climática, para que, em situações de crise climática, os direitos das mulheres sejam protegidos, a partir, claro, da perspectiva feminista, da perspectiva das próprias mulheres. Com certeza. Deputada, a senhora citou a participação da juventude que veio aqui à Câmara. Eu queria saber esse desafio, como é que o Legislativo está encarando esse desafio da participação da juventude, que eles estão realmente mais atuantes, estão cobrando os seus direitos, né? Principalmente para combater as injustiças climáticas. Olha, eu fico feliz demais sempre de receber essa juventude que se organiza em torno de pautas e lutas tão caras, tão potentes. Eu acho que nós, enquanto legisladores, primeiro precisamos escutar essas vozes e potencializar essas vozes. Nós não precisamos de falar pelo outro, nós só precisamos de fazer com que essas vozes sejam ouvidas. Então, a gente tem produzido na comissão muitas audiências públicas, seminários, debates, e dar também consequência a essa escuta ativa. Então, ao entender que existe uma demanda, construir junto a solução para aquele problema. Então, desse movimento de construção com a juventude, já surgiu um encontro de jovens do Cerrado, juventude do Cerrado, que entendeu que era importante priorizar um protagonismo também na atuação em defesa desse bioma. Desse encontro já surgiu esse seminário que nós fizemos, a audiência pública que nós fizemos, vem aí também projetos de lei que a juventude está elaborando a muitas mãos. Mas sabe o que eu fico mais feliz? É perceber que nós estamos formando uma geração de ambientalistas que tem a cara do povo brasileiro. Eu olho para o plenário quando reúne jovens e vejo jovens indígenas que